ZNCast no ar, e o ZNCast de hoje é com esse homem abençoado que inspira unção. E quem tá do lado dele quer honrá-lo porque ele flui em honra. É um prazer e uma honra receber no ZNCast de hoje nosso pastor Carlos Júnior. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Glória a Deus. Pai, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que honra participar do ZNCast. Puxa vida, que moral tô pegando, hein? Vai ser um beijo, eu creio que vai ser um período especial. Vamos conversar sobre muita coisa boa e deixar uma sementinha de Deus aí no seu coração. Amém. O ZNCast de hoje, a ideia é ser uma injeção de fé pro pessoal. Amém. Para as pessoas sempre verem o Senhor lá no púlpito, mas conhecer agora o Carlos Júnior antes de chegar no púlpito, sabe? As histórias com Deus, histórias pessoais, Amém. e como o Senhor chegou até aqui. E eu queria que o Senhor começasse dando um pouquinho do seu testemunho, como o Senhor voltou pro Senhor, seu encontro com o Senhor até hoje. Se começasse compartilhando Tem uma isso. música do pastor Serginho Brito que eu amo demais. Essa. Quem me vê assim não sabe o que eu passei. Amém, rapaz, é uma maravilha, né? A vida com o Senhor. Minha família, quando se converteu, eu era bem criança. Na verdade, a minha família por inteira se entregou a vida a Jesus através do meu avô. Ele faleceu, eu tinha uns 6 para 7 anos. E ele tinha uma vida bem diferente antes de Cristo. E quando ele se converteu, a conversão dele foi muito autêntica, real, verdadeira. Amém. Impactou muito os filhos deles, né? Meu pai são 7 irmãos. E após o falecimento dele, gerou muito temor no coração da família. E meu pai começou a ir para a igreja, pelo respeito que ele tinha pelo pai dele. E lá ele entregou a vida a Jesus, lá na igreja batista, lá de Surubim. Eu não tenho ainda mais dessa conversão dele ainda. Né? E dali começou a nossa vida de estar seguindo o Senhor. Minha família ela é de Surubim. Eu gosto de dizer que eu sou de Surubim, para o pessoal achar que eu sou chique, né? Mas a gente é de Lagoa de Vaca, que é o bairro mais afastado de Surubim, é uma rua só, uma entrada e uma saída lá pelo fundo, não tem muito o que contar de lá. Mas minha família se mudou muito. Meu pai, que trabalhava aqui na Federação, a gente vinha muito aqui para o Recife, então dentro do Recife se mudava muito sempre por alguma situação financeira, né? Então, embora seja de lá, a gente vinha e voltava muitas vezes, sempre morando em algum lugar diferente aqui no Recife. Fazia muito o leve e trás. Aí nisso fez a gente também conhecer muita gente e participar de muitas outras igrejas, né? Antes de estar no Perto da Vida, né, minha família se converteu na Igreja Batista. Depois passamos um bom tempo na Igreja Congregacional, lá em Piedade. E aí de lá foi que a gente conheceu o Verbo da Vida. Eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 Bem novinho anos, ainda. né? Eu digo aqui até Claudinha, a esposa do pastor Ileira, era professora de DI. É pra isso. Ela gosta dessa história. Ela ama, com certeza ela ama isso. Aí foi quando eu cheguei no Verbo da Vida. E ainda era a primeira igreja Verbo da Vida que ficava ali no bairro Santa Amaro. Quando começou era lá em cima, aí você subia umas 3 escadas, era tudo bem diferente do que a gente era acostumado, mas meu pai criou uma grande paixão pela a palavra, pelo ensino da palavra. Meu pai era, frente àquela época, né, eu tinha imagem deles acordando 3, 4 horas da manhã para ler a Bíblia. Que bom. Quando ele encontrou o Verbo da Vida, que tinha essa paixão em levar os seus membros a estudar, a conhecer a palavra, o centro de treinamento bíblico Rema, para ele foi muito apaixonante. E para a gente era admirável ver a paixão que ele tinha pela palavra. Então isso inspirou muito. Né? Um pouco tempo depois a igreja foi para Boa Viagem, o pastor Walter, né, já estava como líder da igreja, o pastor Boa na época vinha muito, o pastor Walter era uma espécie de auxiliar e foi incorporando a liderança dele. E quando ele assumiu a igreja, um pouco tempo depois veio para Boa Viagem, e aí a gente começou a se conectar cada vez mais com a palavra da fé. Né? Sobre a minha conversão pessoal, eu como criança entreguei minha vida a Jesus Cristo no departamento infantil. Eu tinha 10 anos, e aí numa das salas, das aulinhas, né, lá tive consciência de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Amém. Nessas idas e vindas eu sempre procurava muito me relacionar com as igrejas locais, os lugares que a gente estava indo, me conectar com aquilo, ter algo do Senhor. E quando começou essa liga, né, do meu pai com o Verbo da Vida, a gente tinha uma admiração, mas eu sofri um pouco porque na época não tinha muito poucos jovens. A igreja convencional que eu fazia parte tinha uma juventude bacana, mas quando a gente veio para o Verbo da Vida tinha muito poucos jovens. E aí isso, eu tive um pouquinho de dificuldade de me conectar nisso. Aí eu passei um tempo meio com a bola murcha. Com a bola murcha, né? Vinham para a igreja, se empolgavam, era autêntico que vivenciaram lá, mas não conseguiam nutrir aquilo ao longo da semana. E a adolescência foi aquele crente Raimundo, né? Um pé na cabeça. E um pé no mundo. E um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. E
Lá para os 16 para 17 anos, fui com o pastor Humberto, né, que aí começa a minha história com o pastor Humberto. O pastor Humberto era um dos auxiliares lá do pastor Walter e era líder dos jovens da nossa igreja lá. Quando o pastor Humberto assumiu a liderança dos jovens, foi que a juventude da igreja começou a se encorpar e ser ativa. Os cultos começaram a ter uma identidade, a gente começou a se reconectar. O pastor era bem despachado, não deve de falar, de ligar para a gente, ele estava bem despontando na unção profética muito forte. Então, os cultos jovens era sempre mover do Espírito. Era, cara, o pastor Humberto tem uma ênfase muito grande em ensinar sobre propósito. Naquela época, cara, ele batia muito pesado nisso. Então, você saía dos cultos jovens com um temor muito grande, cara, preciso vivenciar o que Deus tem para a minha vida, né? E aí teve um acampamento em Arco Verde, que ele pegou lá, alugou umas 2 vans, pegou os jovens que tinha e levou então para lá. Eu nem ia, estava me preparando para ir para o interior, para dançar forró lá. Mas aí a galera lá se juntou e investiram para que eu fosse, né? Pagaram a inscrição, pagaram todo o curso. E passaram assim, a banda foi na minha casa, fui com o pessoal, meio que sem saber o que ia acontecer ainda. E lá foi muito marcante o que houve, sabe assim. Amém. Do mover do Espírito, a gente já vinha sendo assim meio que acostumado com o pastor Humberto, mas eu ainda não tinha uma experiência real, pessoal com o Senhor. Para mim o evangelho até então tinha muito temor, respeito pelos meus pais. Meu pai tinha naquela que não tinha um pouquinho não, tinha que ir para a igreja mesmo com eles, arrastava a gente e a gente gostava também, mas eu ainda não tinha experiência pessoal, legítima, intensa com o Senhor. E naquele acampamento foi muito forte, muito forte. Né? O que aconteceu com a gente, os sinais de Deus, todo mundo que foi voltou muito diferente, quebrantado. Era o profeta Gilson, né, e o pastor Humberto também. E caramba, foi um derramado de Deus muito grande. Lá eu vi a voz do Senhor, foi a primeira vez que eu pude entender o que era a voz do Senhor falando de maneira pessoal, legítima. Eu voltei com uma força de renúncia muito grande, né, para as coisas do mundo e muito focado na voz de Deus, hein, coração ardendo dentro. E aí a minha conexão com o pastor Humberto aumentou mais ainda, né, porque ele estava começando a aumentar o ritmo de viagem dele, de eventos e tudo mais. E eu era os jovens, procurei ficar mais chamegoso com ele, Ricardo também, né, que estava se chegando. Mas aí muitas das viagens que ele fazia, eu ia junto. Que massa. Com ele. Aí aquilo ia me apaixonando agora por algo a mais, não só a experiência pessoal com o Senhor, mas também vivenciar aquilo, né? Isso. O cara pastor fazia viagem de ônibus, tinha uma moto da época, fazia as viagens pro interior para pregar o evangelho, ia para Natal, João Pessoa, para acampamento de jovens, eu sempre ia com ele assim, né? Era já uma semeadura dele no meu coração e que ele foi gerando um encantamento. Amém. E aí depois eu criei com ele, né, uma liga mais profunda, mais séria, e aí deu no que deu hoje. E graças a Deus por isso. Aí tá dando certo. Né? Tem uma frase que logo assim que eu cheguei no Verbo da Vida, você falou de púlpito isso, e até hoje eu penso e repito isso na minha mente, que é muito bonito Deus usar uma pessoa para você ouvir a voz de Deus, mas o mais importante é o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu, né? Seria muito bonito aquele acampamento, né? Mas poderia também terminar ali. Isso. Né? Você receber, ter aquela experiência com o Senhor e voltar para casa e dizer, foi muito bom que eu vivi lá, mas agora é outra coisa. Uma experiência emocional, né? Isso. O mover do Espírito, a unção, eu penso que assim, ela gera experiências emocionais, mas não é o propósito disso. Isso. Você se arrepia, você chora, você cai, você levanta. Lá a gente fez tudo isso. Né? A gente chorava, caía, corria, levantava. Os cultos começavam às 9 horas da manhã, acabavam 3, 4 horas da tarde. Mas quando voltou, cara, foi muito diferente assim no meu coração. Tinha um temor muito grande. Eu já assim, eu admirava, como falei, meu pai com a Bíblia lá, e eu não conseguia responder à altura da paixão que ele tinha. Sim. Mas quando voltou ali, no meu coração tinha uma força de renúncia muito grande para as coisas do mundo, sabe? Eu tava namorando a menina do mundo, era rodeado de amigos do mundo, galera bacana, mas cheia de palavrão, cheia de conversa pornográfica. Mas quando eu voltei de lá, foi muito específico, assim, o que eu sentia, que eu tinha que renunciar a essas coisas, que eu tinha que acabar aquele namoro, que eu tinha que dar um tempo naquelas amizades. Lá eu me conectei muito com o Ricardo, com os nossos pastores, outros amigos mais, né, que têm uma caminhada com o Senhor. Lá começou muito, e como uma coisa que me ajudou também muito é o fato que não foi algo que só eu vivenciei aquilo. Aquela turma inteira teve aquela experiência. Então, nas vezes que a gente se via, no domingo seguinte, nos cultos jovens seguintes, tinha uma paixão que a gente se ajudou a alimentar um ao outro, sabe? Criou uma liga. Beca já era vice-líder do jovens com o pastor Humberto, espécie secretária da liderança lá já. Então ela era muito séria e tudo mais, né?
E hoje tá com minha esposa, mas na época assim, a gente via muito ela como um referencial de santidade e tudo mais. Eu era bem distante de Beca, achava que era a menina difícil de se relacionar, de chegar perto. Mas aquela turma jovem ali criou foi uma forma muito única, assim. A gente olha para trás, o que Deus estava construindo, e acho que isso ajudou muito, que não foi algo único, exclusivo meu. Mas foi todo mundo que estava lá naquele dia, naquela época, acho que umas 25 pessoas, que teve isso muito forte. Então, quando a gente se via e se encontrava, procurava muito alimentar isso, né? Amém. Esse movimento de Deus, como eu falei, os cultos jovens aqui começaram a crescer muito. Aí eu criei essa liga com o pastor, tudo isso ajudou a alimentar aquela experiência. Né? Não ficar só para o momento, não ficar só na lembrança. Tem alguns jovens que ficou com a gente que ficou. Né? Foi só um momento emocional bacana. Mas a gente alimentou o fogo. Né? A gente alimentou aquela paixão. Para mim é muito forte ainda, muito legítimo, porque eu estou sempre alimentando essa memória, trago à memória o que Deus falou comigo, né? Isso. A força do amor dele, cara, eu me sinto tão amado pelo Senhor naquele dia lá. Isso ajudou a estar fiel, apaixonado por Jesus até hoje, né? Focado no que a gente quer de Deus. Foi muito bom, assim, o fato de não ter sido só, mas ter sido com outras pessoas, Com né? certeza. E assim, a importância de crescer junto, né? Aquele grupo de amigos, crescer foi. junto, ver onde cada um tá hoje. Deve ser Nem maravilhoso. imaginava, né, no que ia dar, assim. Porque hoje o Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida, tem uma estrutura muito bacana. De ministério, o presidente do Bispo Guto, o pastor Humberto, a liderança que ele é hoje. Na época, quando o pastor Humberto estava liderando, ele estava despontando, aí ele entregou o ministério auxiliar e a liderança dos jovens para ficar como ministro itinerante, né? Então ele ficava em convenções, conferências, pregando. A gente começou a ver ele já mais raramente. Nem sonhava que teria a Igreja do Verbo da Vida Zona Norte, né? Nem sonhava no que ia, né, acontecer. E tinha aquele desejo no coração de, cara, vamos fazer algo para Deus. Então, o que tinha chegado na mão da gente para fazer, a gente fazia com muito empenho. Amém. Assim, criou-se um comprometimento da juventude, eu, Nailson, né, que hoje está na nossa igreja, Ricardo, Charlie, né, que tinha aquele sonho, mas não imaginava que anos depois estaria aquele bom grupo ainda, unido, né, alegre, celebrando, né, vendo um, o outro casando, os filhos nascendo, trabalho, conquistas pessoais. A gente olha para trás e é muito gostoso você ver, cara, o que um dia era uma promessa, hoje sendo realidade, né? Graças a Deus. A gente falava de viajar pelo Brasil, pelas nações, para pregar o evangelho. A gente falava de fazer eventos para 1000 pessoas. Na época a gente tinha 10, 15 pessoas, a gente falava de milhares. Né? Hoje quando a gente olha e vê, caramba, aconteceu, Deus Verdade. soprou, né? E isso com amizade, com parceria, com alianças. Você falou aí um pensamento que nessa jornada a gente adquiriu aqui, é que Deus tem um propósito para você, mas para o teu propósito acontecer, Deus tem pessoas para você. Isso mesmo. Né? E essas Certeza. pessoas vão ativar o seu propósito. Hoje, muito o que eu vivencio, eu atrelo muito a vida do pastor e de Cris, porque eu não me via assim com todo esse potencial para fazer o que a gente faz hoje, dar aula, escola de ministro, né? Tava agora batendo um papo com pastores de fora do país. E eu fiz, cara, né? Eu não me via fazendo essas coisas, mas, cara, o pastor ia dando chance, oportunidade. Né? Acho que nem ele assim, nem via muita coisa, mas acreditava nas impressões, né? Visse minha substância ainda informe. Ainda informe. Vazia. Vazio. Né? Mas veja o que Jesus fez, né? Aleluia. Eu vi um testemunho, rapaz, de um grande homem de Deus chamado Chris Valentin, que me fez entender muita coisa assim. Ele disse que teve uma época que umas faculdades lá americanas propôs a ele, né, de dar ele título de doutorado. Né? E ele é mecânico de carro, a família dele toda é mecânica, ele que nunca estudou na vida assim. E quando veio aquilo ali, ele que inchou o peito, né, cara? Você Sim. doutor, né? Foi dizer pra mãe, você doutor, né? A mãe dele até tirou onda com ele. Meu filho, eu sabia que um dia isso poderia acontecer. Aí ele disse que estudando, ele tem uma experiência com o Senhor. Ele sentia como Deus falando com ele, né? Você vai ser doutor? Fiquei sabendo. Ele, né, de maneira bem graciosa, conversando com o Senhor, que me abençoou muito essa história. Aí ele se compartilhou com o Senhor em oração. Ele fez, você não perguntou se eu queria isso. Nossa. Ele fez, mas qual pai não quer que o filho seja doutor? Ele fez, eu não quero. Meu Porque Deus. aí ele falando assim, ele fez, Cris Valentin, né? Ele fez, você sabe, eu e você sabemos que você não é capaz. Você vai botar um DR aí nos seus livros, mas eu e você sabemos que você não é capaz. Aí olha o que ele fala. Tem muita gente que sabe que você não é capaz, mas você faz o que você faz hoje, né? Você é um grande profeta que toca as nações, né? Toca o mundo, um profeta. Ele disse, se você colocar esse título, você vai roubar a esperança de muita gente. Meu Deus. Né? Que também não é capaz, mas Sim. olha em você como uma esperança de vida, né? Como uma força de, cara, olha o que esse cara era e o que Deus potencializou Verdade. ele, né?
Eu não quero que você faça isso. O Senhor dizendo para ele, né? Que você pegue esse título de doutorado. Porque você pode matar a esperança de muitos outros, né? Nossa. Achei isso muito forte. Eu nunca tinha Muito pensado essa perspectiva, né? De divina sobre isso. E hoje, quando eu vejo assim, fiz caramba, né? Nossas vidas aqui, não só eu, mas a turma aqui na igreja, né? É um bando de pessoas improváveis, né? De fazer o que a gente faz hoje. Eu creio que Deus pega os que não são para confundir aqueles que são. Verdade. Justamente para dar expectativa para os improváveis. Com Dizer, certeza. rapaz, ó, se veio de lá do Lagoa de Vaca, né? Conseguiu empregar lá na Suíça, né? Olha o que Jesus fez, né? Olha o que Jesus fez. Ontem eu estava dando aula no Rema, lembrando que eu dei a experiência, estava dando aula de unção no Rema ontem. E lembrando que, acho que há uns 5, 6 anos atrás, o ministério, né, em parceria com o pastor Humberto, nossa igreja aqui, tinha me indicado para dar essa mesma matéria na França. E, cara, quando eu cheguei em frente à Torre Eiffel, minha cabeça girava, né? Porque eu cresci, o único monumento que a gente tinha lá em Lagoa de Vaca era o Cruzeiro, em frente à Igreja Católica. Era uma cruz de 3 metros, que a gente ficava correndo lá, para ver quem tocava na cruz lá. Mais alto. Era um monumento que a gente cresceu admirando, né? Eu com 15 anos queria conhecer Caruaru. E agora estava em frente à Torre Eiffel, não como turista, não como um bacana que estava indo, né? Não estou criticando isso, mas eu estava lá. Sim. Numa missão, enviado pelo Senhor, né? Numa unção divina, e chegando Verdade. lá, a unção respaldando, né? Eu acho até assim, engraçada a parte de Deus, que a pessoa que foi me pegar lá no aeroporto era de Caruaru. Eita. Né? O pastor Alexandre Chicuta, um grande amigo que a gente conheceu lá, ajudou muito. Mas, cara, quando chegava lá, minha cabeça dava muito pinel, porque eu não imaginava isso, né? Em vez de comentar isso com algumas pessoas, poxa, tu vivenciou um sonho, né? Eu falei, não era, eu não o sonho era sonhava nisso Caruaru. não, meu sonho era Caruaru, né? Eu não sonhava com isso não, a cabeça da gente era tão limitada que não sonhava com isso. Meus pais se mudavam muito, mas era sempre em contexto de bairros aqui na nossa região, no Grande Recife, né? Eu vim sair do estado de Pernambuco, tinha mais de 20 anos, para ir para Paraíba. Né? E agora o evangelho, a palavra, o chamado nos levou muito além daquilo que a gente imaginava, Graças a Deus. pedia ou até mesmo sonhava, sabe? Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem isso preparado para aqueles que o Isso amam, mesmo. né? Coisas que ninguém jamais viu, ouviu ou imaginou. Cara, não imaginava. Minha família, por mais que me amasse, não imaginava isso. Mas, cara, vale muito a pena você seguir o plano de Deus, sabe? Amém. Né? Guardar o coração na jornada, ser fiel à palavra do Senhor. E é muito gostoso. Hoje, assim, eu me sinto muito feliz no que eu faço, né? No papel que eu desempenho em Deus. E quando eu cheguei na igreja aqui, o Senhor falou comigo, pai, sobre o sonho do seu pastor. Isso. A pastor Janduí foi que falava isso entrou muito forte no meu coração. Sonhe o sonho do seu pastor, que Deus sonhará os seus sonhos, né? E quando a gente chegou aqui, eu me comprometi muito com os projetos que estavam no coração do pastor Humberto e Cristiane, para essa igreja, para essa visão. E, isso, o pastor tem um coração muito generoso em Deus, né? E muitas oportunidades ele foi criando no Senhor. E hoje a gente pode vivenciar muitas coisas, né? Que projetou nossa vida, mentalidade. Sou feliz, eu gosto do que eu faço hoje. E a gente também, graças a Deus. O Senhor tem nas suas ministrações muito sobre honra, sobre o Espírito Santo. Quando que isso deu esse start? E quando o Senhor percebeu que era essa linha que o Senhor tinha que seguir? Foram construções, né? Assim, mas assim, eu tenho alguns que, vamos dizer assim, de mentalidade, alguns pensamentos, frases, pregações que deixou mais latente a hora que a gente começou a pensar nisso. Eu acho que 2007, 2008, mais ou menos, o pastor Silas Malafaia trouxe para o Brasil o Mike Murdock. E o Mike Murdock trouxe muita mensagem de sabedoria e trouxe perspectivas novas de ministério. Uma delas ele falava como todo ministro de Deus tem que ter uma mensagem pessoal única, que seja a marca do seu ministério. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito assim no desejo de procurar em Deus, mas eu quero ter uma marca pessoal, descobrir qual é a essência do meu chamado, aquilo que o Senhor quer que eu tenha como ensino. Na época, eu liderava o discipulado da igreja. Aliás, eram discipulados os conselheiros da igreja, né, que o pessoal se convertia, então um grupo de conselheiros ia após o culto, pegar e recebia, e eu estudava muito sobre o batismo do Espírito Santo. Eu peguei aquele livro 7 Passos Vitais para receber o Espírito Santo. Sim. Na época eu contei que é um livro bem pequenininho, acho que tem uns 40, 50 páginas. Eu tenho em mente que eu li já mais de 20 vezes aquele livro, lendo, relendo. Teve uma semana que eu li aquele livro, todo dia eu tirava para ler, para abraçar a mensagem do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo, né? Queria não só ensinar sobre aquilo, mas tinha uma unção sobre aquilo, né? Contava como conselheiro, aquilo ficou muito forte. Eu lembro que eu pensei a contar de pessoas que eu ia orar para ser batizado com o Espírito Santo e de forma ininterruptas, né? Até quando tu ia. Sim. Eu vi a mamãe gente falando sobre isso uma vez, eu fiquei contando, já ia mais de 200 pessoas que, cara, botava a mão e a unção vinha.
E aquilo estava com uma unção muito real, latente. Eu fiz, cara, acho que vai ser a bandeira da minha vida, dar essa ênfase à obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Né? Mesmo tendo uma convicção de um chamado pastoral, que geralmente parece ser mais temas de ministros itinerantes, né? Fazer reuniões de avivamento. Mas tinha essa ênfase de abraçar a mensagem do Espírito Santo por causa dessa experiência nos conselheiros. E aí em 2009, pastor Humberto, 2010, pastor Humberto, numas viagens que ele trouxe para a gente um CD de pregação do pastor Luciano Subirá, onde ele, nessa mensagem dele, ele faz um resumo do livro A Recompensa da Honra, do John Bevere. O pastor deu pra gente ouvir, cara, vê aí que você vai ouvir, vai te abençoar. E eu trabalhava muito com vendas, e numa semana específica eu vi aquela mensagem mais de 10 vezes. Né? Eu rodava, eu não tirava aquilo ali, porque para mim era um conteúdo muito novo. Né? Na nossa construção de vida, você vai vendo como Deus já vai dando algumas... Né? Eu trabalhei na época uma fase na Seiba Toshiba, com demonstração de produto, de televisão e tudo mais. A gente tinha que andar com DVDs de filmes para chegar e fazer todo o cenário com as televisões. E eu andava muito com o DVD do filme sobre Homens de Honra. Eita. Né? Achei aquele filme dezenas de vezes, a cena daquele filme, e aquilo vai entrando no seu coração, mas passa o tempo, você nem imagina o que Deus vai construir. Quando chegou para mim a mensagem, cara, era muito latente, porque aquele filme, a mensagem daquele filme ficou muito no coração, sobre homens de honra, homem de honra. E a mensagem do pastor Luciano Subirá mexeu muito comigo. Cara, eu vi. Tem hora que eu tava pregando já antes dele. Tava no carro lá, eu já falava o que ele ia dizer. Né? E aquilo foi entrando no coração, e quando você tem, eu creio que você tem esse tipo de insistência numa mensagem, você não pega só a informação ou decorar daquela mensagem, mas você pega o espírito que tem naquilo. E aquilo pegou no espírito. Né? Aí o pastor Humberto fez um outro giro e voltou com um livro. E distribuiu para toda a equipe, liderança. Aí eu peguei o livro, cara, comi o livro. Tempo depois a gente pegou o CD do pastor Luciano Subirá e multiplicou ele e deu para todos os líderes e liderados da igreja, para assistir na época, acho que era 2010. E aquilo cresceu muito no meu coração de pegar aquilo, eu decorava o livro inteiro, lia e relia. Tive uma experiência pessoal com o Senhor no ano 2011. O Senhor começou, eu estava saindo de um tempo de trabalho secular para vir para tempo integral no ministério. Então, vindo uma fase de pressão financeira, a gente recebia atrasado lá, eu estava orando muito por o Senhor trazer uma nova perspectiva financeira. E, à luz do ensino de honra, em Mateus 10, 40, o Senhor me deu instruções sobre ofertas específicas no ano 2011. Ofertas de honra, né? Profetas, o justo e o pequeninos. Então, assumi um compromisso com Deus muito grande. E aquilo virou uma experiência muito real. Então, eu tinha a semente daquele do filme no passado, que eu assistindo várias e várias vezes. A mensagem ficou muito forte, latente no meu coração, acender. E agora eu estava tendo uma experiência muito real com esse assunto, de praticar ele. Naquele ano 2011, de 2010 eu vim para tempo integral, 2011 comecei a ser diretor da escola de ministro. E aquilo começou a criar padrões de pensamentos, de comportamentos, né, de me relacionar com as pessoas. Eu estava já ainda mais íntimo com o pastor. E eu tinha muito esse zelo de olhar para ele, porque o dia a dia com ele era bacana, a gente ria, a gente brincava muito, mas, cara, a luz de ensino de honra, eu me policiava para não deixar a intimidade roubar a honra, né, o respeito por ele, né, as brincadeiras que a gente tinha, a liberdade, o acesso às limitações, não tirar a admiração pelo homem de Deus. E aquilo foi criando uma cultura pessoal, sabe? E aí, de uma hora, assim, de um tempo, né, começou a virar também uma mensagem. Então, quando começava a pregar sobre isso, eu tinha agora experiências, eu tinha vida prática sobre isso. Né, e começava também a ter um testemunho no coração das pessoas, de que, cara, é bom te ouvir sobre isso, é bom, pouca gente toca nesse assunto sobre honra, pouca gente toca nesse assunto, e eu comecei a lembrar do que o Mike Murdock tinha falado. Olha, todo ministro precisa ter uma ênfase ministerial de um assunto, né? Quando eu comecei a me tornar um pregador, o pastor Humberto fez, olha, eu quero que vocês tenham uma base doutrinária, vão ler todos os livros de Kenneth Reagan. Né, os livros que tinha, a gente foi ler todos, estudar todos eles. Então tinha uma base de cura, de realidade, nova criação, de justiça de Deus, de fé. Mas aquilo criou dentro de mim uma estrutura bacana. Mas esse material, essa junção de cenários divinos, né, criou em mim uma força de revelação sobre isso. E os frutos, cara, a gente ia pregando e ia tendo um retorno bacana do pessoal, um encorajamento. Aí veio a oportunidade de dar aula na escola de ministro, né? A matéria que eu ensino é o Ministério Auxiliar, que foi a matéria que eu e o pastor Degley tinha indicado ao bispo Guto de se ter. Naquele mesmo ano, 2011, que a gente indicou, o pastor Humberto começou a ensinar. Aí no ano seguinte, ele propôs ao ministério que eu desse. Que bênção. Aí que caramba, o pastor abriu vaga na matéria da escola ministra, os caras se garantem mesmo no pastoreio. Eu fiquei meio assim, aí eu fui atrás de material. Muito raro conteúdo sobre isso, Ministério Auxiliar.
Então eu vi, cara, vou ter que construir na minha experiência, batendo papo com os amigos aqui. Aí eu construí muita matéria em cima dessa linha de honra. De pegar conceitos de honra, uma cultura de honra, que aí honra envolve lealdade, fidelidade, obediência, temor ao Senhor. O que eu amo da honra é que a honra é um valor que para você chegar nela, ela vai exigir uma série de outros valores, né? Verdade. Não tem como você andar em honra e não andar em humildade. Não tem como você andar em honra e não andar em generosidade. Não tem como andar em honra e não andar em santidade, em fé, em obediência, em lealdade, em fidelidade. Então, construí matéria em cima disso. Aí a matéria teve uma aceitação bacana. Eu fiz, cara, essa é a minha área de ênfase ministerial. Aí eu comecei a repetir o assunto, insistir nisso. Né? Eu ouvi um homem de Deus, o Warren Hoppe, dizendo, né? Ele fez, olha, prega a palavra, ensine o assunto que Deus lhe deu. Ensine. Quando o povo começar a ficar enjoado daquilo que você está falando, é sinal que eles estão começando a entender. Aí o que é que você faz? Você continua ensinando aquele mesmo assunto. Naquele entrou e foi abraçando. E para mim virou assim, graças a Deus, uma bandeira. Essa mensagem me proporcionou ter muitos amigos, relacionamentos, Amém. experiências mais profundas com Deus, conhecer pessoas de Deus no Brasil, né? Me conectar com muita gente. Hoje tenho muitos amigos, né, no Brasil, pastores, ministros, que pela mensagem de honra eles se sentiam muito confortáveis em abrir o coração, Amém. em me tornar confidentes deles, né? Isso me deu muito acesso ao coração de muita gente. Não era só viagens para ir pregar, mas era uma viagem que eu voltava com um bagagem de experiência, de conversa muito bacana, né? E abriu muitas portas. Eu sou muito grato por tudo isso. Foi um pouco na construção, né? Do que foi na mente. Hoje eu creio que toda igreja ela precisa ter uma cultura de honra. Eu creio que a mensagem da fé ela funciona onde se tem um ambiente de honra. Eu creio que um ambiente de honra vai fazer com que pessoas escutem mais a voz de Deus. Uma cultura de honra se torna que com uma igreja tenha mais resposta de oração, né? E eu creio que nós vamos passar um bom tempo assistindo isso, né? no reino de Deus, né? Teve uma fase que eu comecei a fazer muito eventos e o Senhor falou comigo, toda igreja que eu fosse, a primeira mensagem que eu trouxesse foi sobre honra. Então fiquei acho que uns 3, 4 anos repetindo a mesma mensagem. E eu procurava muito que ela fosse ainda muito real para mim. Sim. Mesmo tem uma mensagem minha sobre honra que eu acho que na minha mente eu já tinha ministrado ela mais de 70 vezes. Nossa. Mas eu queria que ainda a 71 ainda fosse real para mim, fosse vida em mim, não fosse só da boca para fora, né? Então tinha muito esse temor com isso e tem dado certo, graças a Deus. Amém. Graças a creio Deus. em Deus para um dia isso virar livro, né? Esperando Eu ia aí, perguntar agora, eu quero saber quando cada relato desse virar. vai se tornar um livro sobre honra. Né? Eu já foi descer escrevi o esse livro lançamento acho que umas 3 vezes, né? Escrevi, aí você guarda um tempo, aí vem outras fases da vida, quando você vai ver, você, cara, assim, tem outras experiências, você diz, cara, isso aqui não ficou bom, aí você começa a reescrever com outra proposta. Mas em nome de Jesus, Agora sai. Vai sair, sim, Próximo podcast, então, lançamento do livro. Mas eu creio, né, que esse temática, até porque é um assunto que você vê pouca gente e poucas instituições abordando, né? Isso. Na escola mal se fala sobre honra, né? Na sociedade mal se fala sobre honra, até os filmes que têm essa temática hoje é tão raro, né, sair sobre isso, né? Livros são raros também, mensagens sobre isso também, e eu creio que é uma bandeira que o Senhor vai insistir aí. E isso está tão latente no Senhor que em cada administração sua, se eu falo sobre honra, se eu coloco no meio da administração uma honra a alguém. Você está sempre honrando alguém. Isso é inspirador demais. Amém. Manter isso, né? Essa chama de não... Mesmo que o Senhor Aceso, saiba do assunto, isso. não é só saber do assunto, é ter vida para falar. Eu né, creio que pastor? quando você fala de coração, você fala aos corações, né? Então, se isso... Para uma mensagem ser muito real e latente para as pessoas, tem que vir do coração do pregador, né? O Charles Spurgeon, ele dizia, rapaz, né, coloque se constrói 20 anos para se fazer um sermão, porque são 20 anos para se fazer um pregador. Né? Então você que vai vivenciando isso é que torna a mensagem forte, né, para as pessoas, porque ela é real, porque ela é latente, não é só história de outros, não é só contos. Eu me cobro muito de praticar isso, sabe? Assim, de, cara, já passou uns 15 dias, 20 dias, não tenho uma experiência real sobre esse assunto ainda, e fazer ela prática na vida pessoal, e Deus vai instruindo, né? Amém. Um passo a passo, se eu puder dar para o pessoal de casa aí, como cultivar a honra no meio com seus amigos, na sua igreja, seja onde você for, principalmente com sua família. Como começar a cultivar isso? Colocar em prática, né? Amém. Ativar. Eu creio que você tem que começar primeiro em você, tem que ser muito real. Jesus Cristo ele diz às pessoas, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, tem muita gente que tem uma formalidade, tem uma educação e confunde educação com honra. Sim. Né? A honra, ela parte do coração e passa por uma educação. Ser gentil, ser cordial com as pessoas,
Mas você pode ser cordial e gentil, mas não ter a honra que Deus espera. Então você tem que treinar muito seu coração para isso ser legítimo. Você honrar tem muitos conceitos, né? O mais assim evidente dele é valorizar. Então no seu coração você tem que valorizar, sim, a palavra de Deus, Jesus e as pessoas. Amém. Quando isso está no seu coração, você se treina nisso, né? Mas eu quero valorizar a palavra, eu quero ler a Bíblia, eu quero valorizar as coisas de Deus, a casa de Deus, e molda o seu coração nisso. Então, quando sai para as pessoas, sai de forma muito legítima. Eu penso que isso é muito importante, mas assim, é natural, sabe? A honra, quando ela está no seu coração, eu sou uma das pessoas, talvez uma das menos protocolar. E quando se pensa em honra, pensa que honra tem muito protocolo, né? Sim. Tal passo para fazer, para seguir. E eu, por essência de vida, só fui criado em oficina de refrigeração, criado cheio de rodeado de peão, treinando onda, aquele interior, não tem muito protocolos na vida. Sim. Mas quando a honra está no seu coração, vai ser natural, vai Amém. ser espontânea, a palavra que eu estava procurando. Isso, então, o primeiro passo é procura cultivar isso dentro de você, que seja real em você. Que você realmente honre ao Senhor Jesus, que você realmente honre a palavra de Deus, que você realmente honre as pessoas de Deus. Quando isso está em você, então vai ser muito espontâneo lidar para as pessoas. Você olhar para alguém e dizer, cara, eu quero abençoar essa pessoa, quero ser generoso para ela. Eu penso que a honra, ela tem que ser externalizada. Né? Eu conheço muita gente que tem uma honra no coração, olha, você vê que ela tem uma admiração por alguém, é a coisa mais... não expressa, né? E a Bíblia é cheia de expressões de honra por Deus e pelos uns aos outros. Eu penso que uma vez que está dentro de você, não tenha vergonha de expor ela. Não deixe os outros saber que você realmente valoriza, que Deus quer te usar para ser uma bênção para as pessoas. Amém. A honra, ela tem uma mentalidade que a honra, ela não está interessada no benefício próprio, né? Quando você está olhando para alguém pensando, cara, aquela pessoa é importante, cara, vou me ligar com o Pastor Humberto, porque o Pastor Humberto é um cara importante, um cara que tem muito favor, muito acesso. E, cara, isso, primeiro, todo mundo percebe, assim, porque não é do coração, não é do espírito. Né? E a outra não é a mentalidade da honra, porque se a honra está no seu coração, ela vai exigir de você uma mentalidade. Qual é a mentalidade da honra? Eu quero ser uma bênção para alguém. Isso mesmo. Né? Eu quero dar valor. Honrar é dar valor. Então você não está lá para receber valor, você está lá para valorizar. Não é interesse, né? Não é um interesse pessoal. Interesseiro, como se diz. Você quer ser a resposta de Deus para alguém. Então essa mentalidade vai criar em você série de comportamentos onde você, por meio de palavras, de ações, de generosidade financeira, outras coisas mais, você se acaba sendo uma expressão de Deus. Né? E quando você se move em honra, eu creio assim, lá em casa eu botei num dos quadros lá, né, fico bem em frente ao corredor do meu quarto, sempre que eu saio eu estou vendo essa frase, que a honra libera o fluir divino. E aí está dentro de você, está no seu coração, construiu uma mentalidade que honra não tem a ver comigo, honra tem a ver com eu ser a resposta de Deus para alguém. Quando você faz isso, libera um fluir divino. Amém. Que abre portas, te conecta com pessoas, atrai resposta divina para a sua vida. Você planta honra, aí você começa a colher honra na sua vida também. Para mim, eu precisei ser treinado, né, a me moldar, a receber honra. Né? Paulo, ele fala que aprendi a ser humilhado, mas também aprendi a ser honrado. Né? Eu tive que aprender a ser honrado, porque a gente vai a vida inteira só humilhado. Né? Não tinha muita experiência em honrado, não. Mas eu tive que treinar o coração para quando a honra chegasse como colheita de Deus, não mudar a gente. Né? No livro do João Bevere, o último capítulo lá, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz, olha, cuidado para quando a recompensa da honra chegar, você não se perder, né? Não se lambuzar com isso no seu melhor momento. Então tinha muito esse temor de mesmo quando as coisas começarem a dar certo, assim, a crescer, a ter um bom nome no ministério, ser aceito, não se perder, não ficar se pabulando, né? Não começar a cantar, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou. ajudou. Quando veio você na bênção. Não se arrepender de pegar na cara dos irmãos, aí, isso é verdade. Mas isso ajudou. E o pastor Humberto também, assim, ele foi muito preciso. O que é legal da minha relação com o pastor sempre teve... Eu procurei dar a ele essa liberdade, né? E ele faz muito uso dela, de ser muito claro nas conversas. Então ele fez, cara, não cuidar para não se lambuzar, bicho. Pra não estar crescendo, não se vai descer. Então ele dava muito esses toques que quando ele falava pra gente, pastor, cara, tá. Mas quando passava assim, algumas situações um pouquinho mais, você via que chegava aqui, ele fez, cara, foi bom o pastor ter me avisado, porque a tentação veio violenta. Né? Mas o pastor ter esse jogo aberto, então isso ia guardando o coração da gente e a mente. Amém. Né? E acaba se desenvolvendo uma segurança com ele. Né, de quando vinha esses conselhos que tinham um que mais duro, de quem já tinha mais experiência, né? Então quando a situação chegava, você dizia, não, cara, vou guardar o coração, vou abaixar a bola, que né, é Jesus, não é eu, é o Senhor. Amém. Né?
E tem sido bacana essa jornada, assim. Eu acho que é isso. Acho que é você começando treinando o seu coração e colocando algumas mentalidades dessas simples, né? Os caras, a honrar não tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas. Amém. Honrar tem a ver promover com as pessoas, mas tem que sair do coração, eu tenho que treinar o meu coração para isso. E aí quando o coração de honra se torna muito confiável para Deus, sabe? Eu creio muito nisso. Deus começa a dar, né? Eu gosto de dizer que eu estou pregando que você se torna uma central de distribuição divina, né? Deus começa a confiar em você, né? Finanças, bens, revelações, oportunidades, favor. Você se torna uma central de bondade divina, né? Ele sabe que não vai ficar estocado ali, né? Isso, Comprar, entendeu? Que não comprar, vai estar compartilhar. represado. Quando Deus fala, olha, é hora de entregar, é hora de dar, é hora de fazer. Quem tem um coração de honra tem muita essa liberdade de ser generoso, né? Com aquilo que Deus deu. Amém, pastor. Agradecemos demais Amém, gente. a Puxa participação vida. nesse episódio. É uma honra Uma recebê-lo. honra. E até o próximo. Dá um tchau ali pra Amém, câmera. gente. Pessoal, Você tá aqui no YouTube, não esquece, deixa logo teu like. Se você tá ouvindo no podcast, já salva esse álbum aí pra ficar ouvindo sempre. amém. Então, pessoal, muito obrigado. Deus te abençoe aí. Pratique essas verdades. Ande em fidelidade com o Senhor. Viva o propósito de Deus. Viva em honra. Amém. Que certamente o Senhor vai te aumentar mais e mais. Amo vocês. Amém. Grande abraço. Tchau, gente. Até mais.